Já vamos começar. Então vamos lá, eu vou dar a entrada. Bem-vindos à 10ª reunião do segundo semestre do ano rotário 25-26. A Escola de Informação Rotária do Rotary Clube São Paulo é um projeto da Diretoria de Desenvolvimento do quadro associativo do clube, através da Comissão de Informação Rotária, coordenada pelo governador Cizenando Afonso. O nosso presidente. Peraí. Você está mutado, Sérgio. Sérgio, você está mutado. Alguém me mutou aí. O que vocês ouviram? Do começo, não? Não ouvimos. Repita, por favor. Então vamos lá. Pessoal, não me mutem, por favor. Essas mulheres é fogo, tá Foi a vendo? Tem mulheres Nancy, foi a Nancy. As mulheres estão já boicotando, governador. Então vamos lá, bem-vindo à 10ª reunião do segundo semestre do ano rotário 25-26. A Escola de Formação Rotária do nosso clube São Paulo é um projeto da Diretoria de Desenvolvimento do quadro associativo, através da Comissão de Formação Rotária, coordenada pelo governador Cizenando Afonso. Nosso presidente é o Ricardo Piragini, de gestão 25-26. E é uma grande satisfação em tê-los todos aqui. Nossa última reunião do ano, né, da nossa escola rotária. Espero que o ano que vem vocês estejam novamente junto conosco para aí ver assuntos muito interessantes do Rotary e da vida rotária, enfim, de todos aí. Hoje, né, teremos a palestra sobre família com as empoderadas, que vai ter um espaço para elas aqui hoje. A companheira Tânia Amorim, Nancy Regina e Carla Branco, cujo extenso currículo de todas resumiremos e nossas secretárias lançarão no chat. Eu vou dar uma lida muito rápida aqui no currículo, tá? Eu fiz aqui um apanhado aqui, então eu vou dar uma lida aqui. Vamos lá. Tânia Amorim, ela é advogada, ela é diretora da Comissão de Projetos Humanitários do Rotary, faz parte da Comissão de Frequência e Integração da Família Rotária. Depois ela pode falar algumas outras coisas, porque eu não consegui mais alguma coisa, é bem reduzido aqui, porque ela tem um currículo extenso aí. Carla Blanco, advogada, ela foi presidente do Rotary Clube São Paulo, ano 21-22, governadora assistente do ano rotário 24-25. Hoje ela está vice-presidente do clube. Ela faz parte da comissão de agenda e palestra do clube e faz parte também da comissão do Ateneu Rotário. Também tem aí um extenso currículo. Agora vamos a Nancy. A Nancy, ela é advogada também, 3 advogadas hoje aqui, o negócio vai quebrar o pau. Rotariana, diretora de secretaria e presidente indicada para o ano 27-28. Pós-graduada em Direito Empresarial pela PUC, pós-graduada em Gestão de Pessoas, Carreira, Liderança e Coaching pela PUC Rio Grande do Sul, pós-graduada em Direito Previdenciário pela Faculdade da Legale, graduada em Faculdade de Direito de Guarulhos, FIG, especialista em Planejamento Patrimonial e Sucessório, titular do escritório NR Souza Lima Sociedade de Advogados, mentora do Instituto Vazello Goldini, depois me corrija se eu estiver errado, programa Nós por Elas. Membro efetivo da Comissão de Direito da Família e Sucessões da OAB São Paulo, membro efetivo da Comissão de Direito Imobiliário OAB São Paulo, membro efetivo da Comissão de Empreendedorismo da subseção Nossa Senhora do Ó São Paulo e vice-presidente do BNI Conexão. Depois de lido aqui esse extenso currículo de todas aqui, agora nós vamos. Vou passar a palavra ao nosso coordenador, governador Cizenando, para a abertura da palestra das meninas. Por favor, governador, tem a palavra. O mês de dezembro consagra a comemoração da família. É por isso que nós programamos esta
esta reunião dedicada exclusivamente ao pronunciamento das nossas companheiras sobre a família. Também porque esta reunião precede a nossa reunião de Natal, que é a consagração da família rotária que congrega no Rotary Clube de São Paulo. Pode conceder a palavra às nossas oradoras, ô Sérgio. Obrigado, governador. Tânia Amorim, por favor, você tem aí 10 minutos ou mais pelo seu espaço de empoderamento aí. Por favor, fale-nos sobre família. Vou ser sucinta para vocês não falarem que eu falo demais, hein? Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentá-los, né, na pessoa do nosso presidente Piragini, o governador Cizenando e o querido Sérgio, que conduzem essa escola rotária com maestria. Dar os parabéns, né, a última do ano, mas tenho certeza que continuará o sucesso em 2026, tá? Falar sobre o tema família hoje, para mim, tem um quê especial, tá? Porque hoje, se minha mãe estivesse viva, ela estaria completando 95 anos. Então, fiquei feliz com a escolha, com a coincidência da data, tá? Minha mãe sempre foi meu norte, assim, espero ser para os meus filhos. E gostaria de agradecer minha família também, que estão todos aqui presentes, tá? Quando o governador Cizenando me ligou pedindo para falar sobre a família, a primeira, né, aquela coisa rápida foi qual família, a minha ou a família Rotária, né? E também tem uma família que é muito especial, né? Lógico, além das famílias Amorim, Zuíker, Andrade, que é a minha família maquinzista, né, de coração. Eu sei que tem os colegas maquinzistas aqui, eles vão entender isso, né? Mas aí eu fiquei pensando nisso e que, na verdade, né, o nosso centro, a nossa primeira célula familiar, né, que marido e os filhos, né, para os que podem ter o privilégio ainda de ter os pais vivos, né, a gente considera isso o núcleo familiar principal. E nós vamos acrescentando, né, esses outros laços de família, né, aumentando essa nossa família central. E eu sou muito grata por ter entrado no Rotary, né? Eu conheci pessoas maravilhosas. Eu confesso que o meu núcleo familiar era muito restrito, né? Os parentes, vocês sabem, eu gosto um pouquinho de festa, né? Então eu acabo sempre unindo todas as famílias. Eu faço festa anual de uma família, de outra, preparo viagens. E agora estou fazendo isso com o Rotary também, e para mim isso é um privilégio. Foi realmente uma coisa que agregou para mim, e acredito que também para o Geraldo, a Gisele e o Thales, tá? Então, eu queria agradecer, né, aproveitar e agradecer também, Geraldo, Gisele e o Thales, porque eu sou muito grata a eles e eles me permitiram viver, gente, um sonho, a família que eu idealizei quando eu era uma garota lá em Promissão. Se Zenando conhece minha cidade. Então, quando eu ficava sonhando, né, como que eu queria estar hoje? E realmente eles me proporcionaram isso, né? Graças a Deus, a gente tem um núcleo de família muito saudável e eu vejo isso reportado nas famílias que eu conheço do Rotary, né? Dos nossos companheiros. Ainda não conheci todas, né? Mas a gente vê o carinho que nós pais temos com os nossos filhos e também o zelo que nós temos com os nossos pais, o cuidado, né? Piragínia, e a gente acompanha ele com a mãe dele, a Tânia, o zelo, né? Isso é muito legal, uma coisa que a gente só vê em células familiares saudáveis. E o Rotary, ele tem, as pessoas, né, os rotarianos têm essa célula, a gente percebe isso, é muito, muito gratificante, tá? Não, não, computador. E o que eu Lembro. queria Tudo bem. fazer um chamado aqui, que eu perceba, assim, os rotarianos, muitos filhos de rotariano, eles vêm voltam para o clube, mas assim, ingressam, né, na verdade, mas já com mais idade. E eu queria fazer uma campanha em que a gente trouxesse os nossos filhos jovens, né? Estou aqui me empenhando com a Gisele e com o Thales, eles amaram o companheirismo que nós tivemos lá em Paraty, foi uma coisa assim
muito, muito legal, o ambiente muito gostoso, muito satisfatório. E eles entenderam um pouquinho o que é o Rotary, né? Nossa, eu recebi um depoimento também do marido da Ana Bárbara, ele falou, nossa, que energia, que coisa legal. Então, eu queria que nesse Dia da Família, a gente trabalhar o ano que vem de como agregar, né? Conseguir que os nossos filhos entendam mais cedo o quanto o Rotary é bom, e não mais tarde, quando você vê que o pai já não está podendo participar, e aí a gente vê o ingresso do filho no clube. Mas a minha proposta aqui é trazer os nossos filhos mais jovens para que eles possam participar, porque aí a gente consegue também dividir, né, melhor, ou conciliar, eu acho que a palavra é conciliar, os nossos projetos do Rotary com a nossa família. E então essas são minhas palavras, eu quero aproveitar para desejar assim, um santo Natal e que 2026 seja um ano de muita glória, muita paz, muitas realizações e muitos projetos humanitários, e eu conto com a presença de vocês nos meus projetos. Um beijo no coração e fiquem com Deus. Muito bem. Parabéns, Tânia, pela apresentação aí. Maravilhosa. Agora vamos passar para Nancy. Nancy, você tem a palavra aí para falar sobre família. Então vamos lá, né? Eu fiquei pensando o que falar, né? E aí acho que vai um pouco na linha do que a Tânia abordou, né? Porque eu penso assim, qual o propósito do Rotary, né? E o Rotary já nasceu com esse propósito simples e poderoso, que é transformar vidas, transformar as comunidades, né? Por meio da liderança, da ética e do companheirismo. Isso são valores que a gente traz do quê? Do berço. A gente traz de casa, a gente traz do lar, traz da família, né? E então a família ela tem essa integração com o Rotary, né? E o Rotary ele reforça então esses valores que a gente traz então da família lá no Rotary. A gente exerce essa cidadania e que nasce dos valores familiares, né? Então é um ciclo virtuoso, né? De formação humana, de impacto social, mas que fortalece então os nossos laços familiares, né? Então, se você pegar os nossos princípios, os nossos valores rotários, tem tudo a ver com a família, né? Dar de si antes de pensar em si, né? Que são valores familiares, né? A gente cuida da nossa família um do outro. E é o que a gente faz no Rotary, né? Com a comunidade, né? Companheirismo, é convivência, é escutativa, é amizade, que é o mesmo que a gente faz dentro da família, né? Os valores da prova quádrupla é o que você exerce no seio da sua família. Diversidade e inclusão também, né? Na tua família você segrega, você separa? Não, você agrega, não é diferente. E são valores que você cultiva no Rotary, né? Liderança, né? Você sempre tem aquele que se destaca, e são valores que você também cultiva, exerce no Rotary, né? Então, todos esses princípios, quando eles viram uma prática, que você vivencia no Rotary, não tem como afastar daquilo que você já pratica na família, e tudo isso nos enriquece muito, e são resultados que têm todos, são laços, né, que não tem como você separar de valores familiares, né? Então, todas esses valores eu parei muito para refletir, pensar, tem muito a ver com a família, né? E a partir do momento que você começa a pensar, né? Então, aquilo que a Tânia falou dos jovens, né? Então, você começa a desenvolver as lideranças, né? Os jovens através do Interact, Rotaract. É como a gente trata os nossos filhos, né? Você quer o quê? Um bom desenvolvimento para os seus filhos, né?
que eles já comecem a pensar no amanhã, quais os caminhos que eles vão seguir. Então, você está fazendo a mesma coisa com o que você faz na sua família, o desenvolvimento pessoal, uma expansão cultural, o treinamento, a liderança, e é isso que a gente pratica, então, com os nossos jovens, né? A gente tem sempre um programa de mentoria, né? Porque a gente está desenvolvendo as lideranças dos nossos jovens, para que isso vá se multiplicando, e não à toa nós já temos aqui só no Brasil mais de 100 anos, né? Agora, o que é importante, né? No Rotary a gente tem muita atividade, então a gente tem que sempre cuidar, né? E uma das lições que a gente aprendeu, a Tânia, né, está sempre lembrando isso, a Polly sempre falou muito isso para a gente, né? Porque o Rotary é envolvente, é apaixonante. Então a gente não pode esquecer, olha, tem muita coisa por fazer, mas a gente não pode esquecer que a gente tem nossa família, que a gente tem o nosso trabalho, então a gente tem que harmonizar tudo isso, né? Para que a gente tenha essa vivência rotária, mas sem se esquecer, então, né, de todos os nossos compromissos, de todos os nossos ambientes, e principalmente do ambiente familiar, porque assim, ninguém vai conseguir servir sozinho. Até no começo, ok, mas não por muito tempo. Então, na medida que você consegue trazer a família, que é o que a Tânia muito bem falou, fica mais leve, mais fácil, né? Você vê, o Sérgio junto, nossa, fez uma enorme diferença no desempenho do papel aí da vida rotária, né? Eu tento, né, e quero trazer minhas filhas mais para perto, e vamos ver, a gente vai conseguir, porque tudo isso, né, também dá mais apoio, tanto nas duas mãos, né, tanto no Rotary quanto em casa, né, muito embora, né, já casados, cada qual com a sua vida, mas tudo isso harmoniza, né? Então, esse equilíbrio, essa maturidade traz uma soma e traz uma facilidade, então, nessa intersecção Rotary e família, né? Então, acho que Rotary e família, a gente tem que pensar que não é uma competição, e sim uma completude, né? E que a gente tem um método, né, e um propósito de transformação, e a gente traz lições de casa, né, para o Rotary, e lições do Rotary para a família, né? E isso é transformador. Então, assim, no pouco tempo, né, que a gente, né, tem companheiros aí, não vou nem falar de anos, né, porque estou chegando agora, mas de vasta experiência, que podem falar muito mais sobre isso, mas já deu para aprender um pouquinho, e que, assim, já fui picada aí pelo bichinho do Rotary, e só aprendizado, e já me viciei aí dessa cachaça rotária, e só tenho que aprender aí cada vez mais e agradecer por esses aprendizados, né? E da mesma forma aí, desejar a todos, né? Muito embora aqueles que eu não vou ver, então, no almoço aí, desejar boas festas, e, né, como diria um bom corintiano, estamos juntos e vamos seguir adiante. E agradeço aí pelo espaço, né, que nos foi dado aí, e falar que amo minha família tanto quanto amo Rotary. E é isso. Beijo a todos. Parabéns, Nancy. Muito bom aí a sua fala. E quanto às nossas filhas, tudo no seu tempo, né? Bom, não só quanto ela, mas tudo é no seu tempo. Vamos aguardar o tempo exato aí. Carla Blanco, por favor, Carla, você está com a palavra agora, minha companheira. Obrigada, Sérgio. Obrigada aí pelo espaço, pela oportunidade, pela fala. Queria cumprimentar o presidente Ricardo Piragini, né, e aproveitar para dizer que estou muito orgulhosa do Rotary que ele tem feito.
né? Um Rotary muito participativo, com muita presença, com muitos projetos. Então, parabenizar essa gestão é incrível e a gente percebe, é latente a sua dedicação a esse clube. Então, queria parabenizar o presidente por essa gestão aí, meio ano de gestão extraordinária. Parabéns. Queria saudar todos os rotarianos, né, na pessoa do nosso querido governador Cizenando, esse homem iluminado, né, conectado com o universo, um governador aí que está sempre ensinando, né, para a gente como ser rotariano enfim, e como ter essa conexão incrível. Enfim, agradecer também o espaço, como eu estava falando no começo, né? A mulher, eu acho que a mulher já nasce empoderada, né? Então, o que a mulher precisa é de espaço. Então, o espaço hoje foi lindo, né? 3 mulheres falando de família. Então, eu fiquei bastante feliz e emocionada, né? Porque tudo começa realmente na procriação, né? A mulher, ela forma família. Então, achei muito, muito bonito esse ato aí, junto com o Natal e com tudo, né, tudo que o Natal traz de união familiar. E eu queria falar de família sobre 2 aspectos, né? Juro que vou ser breve. Mas o tema família, eu quero falar um pouco, né, do quanto a família rotária transborda para a nossa família, né, para a nossa família originária, para a nossa família que nós constituímos, e aí eu vou falar um pouco da minha família, né, o quanto o Rotary transborda para a minha família, e depois eu quero falar também em formatos de família, né, o quanto hoje a gente tem vários formatos de família. Então, primeiro falando do quanto o Rotary, né, transborda e transforma as famílias. E vou falar um pouco da minha experiência, né? Eu sempre quis entrar para o Rotary, já desde a época que eu morava em Santos. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, por essa afeição que eu tinha ao Rotary, eu coloquei os meus filhos para estudar no Colégio Rio Branco, porque eu entendi que era um colégio que tinha valores, princípios rotarianos, ainda que muito lá, né, vindo de cima para baixo, mas que sim, era um colégio que eu me transmitia aí princípios e valores coerentes com a minha educação. E, enfim, eles entraram no Colégio Rio Branco, né? E depois de alguns anos eu fui convidada a ser rotariana. E era uma vontade minha, porque a família rotária somos nós, né? Os rotarianos, os companheiros. Mas o quanto a prova quádrupla e o quanto os nossos atos, os nossos projetos, as nossas ações transmite para os nossos filhos, para os nossos pais, ou para quem está no entorno, ações virtuosas, muda aquela comunidade, muda aquela família, né? Transforma, às vezes, uma energia. Então, eu queria dar um pouco exemplo, né, do que eu tenho com os meus filhos, né? Eles estudam num colégio rotariano, de princípios rotarianos, mas não é só isso, né? Eu acho que eles cresceram muito dentro do Rotary, né? O Thiago, quando eu entrei no Rotary faz 10 anos, o Thiago tinha, hoje ele tem 13, ele tinha 4 anos, mais ou menos. E a Beatriz tinha 8. Então, o fato deles crescerem dentro desse ciclo virtuoso faz com que eles hoje já pensem em trabalhos sociais, né? Faz com que eles hoje, por exemplo, a Beatriz está no Interact, né? Ela já entrou para a família rotária. Então, ela saiu de férias e ela está preocupada com o evento que eles vão fazer de Natal para as crianças do abrigo, né? O Natal Mágico. Então, ela já entrou nessa energia que a gente tem do Rotary, né? E o Tiago, como eu outro dia postei, ele tinha que fazer um trabalho sobre, como eu digo, pessoas com fragilidade, pessoas em vulnerabilidade. E a classe dele ficou com os refugiados, né? Então, ele poderia só falar dos refugiados, poderia fazer um trabalho de entrevistas com refugiados, mas ele foi além. Acho que com a experiência que ele tem em casa,
ele foi buscar arrecadação pela escola inteira para levar para a Bibliaspa, que era era uma instituição que ele já tinha ali, que ele sabia, ele ouvia falar em casa muito, a Tânia começou um projeto muito forte com o Bibliaspa, então ele escutava. Então ele foi na Bibliaspa, ele entrevistou os refugiados e ele, sem eu saber, né, ele prometeu que levaria arrecadações para lá. Então, eu acho, assim, eu vejo esses atos como o Rotary transbordando para a família, né? O Rotary deixando princípios, valores e conceitos que permeiam muito mais do que a família rotária, mas as famílias originárias e as famílias, né? Não que meus filhos sejam incríveis, perfeitos, não, eles são bem bagunceiros também. Mas o fato é que eu acho que a sementinha, né? A sementinha que transborda vai transformando todo, né, todo o nosso entorno. Então, isso é muito legal, né? A família rotária acaba transbordando os conceitos para a família originária e para a família que a gente criou. Então, esse era o primeiro ponto que eu queria trazer. E como a Tânia falou, é muito legal que esses jovens venham, né, para os clubes, nem que seja do Interact, do Rotaract, ou do próprio Rotary, se já tiver uma carreira, né, que ele possa ser classificado. Aí, a Gi. A Gi podia entrar como escritora, né, Gi? Ia ser maravilhoso. E, bom, e o outro ponto que eu quero trazer é uma reflexão, porque às vezes a gente tem lá os conceitos um pouco antigos, que a família do rotariano é o rotariano, a cônjuge e os filhos, né? E eu senti muito isso no centenário, né? Às vezes em São Paulo a gente não sente tanto, mas às vezes tem estados mais tradicionais e aí no centenário eu ouvia muito isso. Ah, a gente está com. Já está confirmado 10 casais de rotariano cônjuge. Então, parece que a premissa da família para o Rotary, às vezes, é um rotariano homem, é uma cônjuge e os filhos. E faz aí alguns anos, mais ou menos uns 5 anos, né? Acho que menos até, hoje a palavra cônjuge já não é mais usada, né, no Rotary. Por quê? Porque os modelos de família se transformaram, não é? Então, hoje a gente não tem só a família tradicional como comum, como normal, mas a gente tem a família de uma mãe com os filhos, como é a minha para o Rotary, né? Dado que eu sou divorciada, tem a família de um pai com os filhos, tem a família, às vezes, de 2 mulheres e filhos, tem a família sem filhos, tem a família que o vô ou a avó cuidam dos netos, e isso também é um núcleo familiar. Então, o que eu queria deixar esse conceito um pouco mais amplo de família, né, que a gente tem que respeitar e trazer para o Rotary também, né? Dentro do nosso pilar do DEI, né, que é diversidade, equidade e inclusão, a gente tem que acolher. Eu posso dizer que eu fui muito bem acolhida no Rotary, mesmo tendo aí um divórcio, que eu acho que não desabona em nada a mulher divorciada, mas ainda existem conceitos antiquados. Eu fui muito bem recebida, mas eu sei de Rotarys que até hoje não aceitam mulheres, né? Eu lembro que quando o Mário estava para ser presidente do Rotary Internacional, eu cheguei a abordar ele e falei: Mário, você não acha que a gente tem que avançar em Rotarys que ainda não aceitam mulheres, né? Porque o conceito de família é muito mais amplo hoje em dia. Não é só o homem rotariano, a esposa, os filhinhos, né? A gente avançou muito nesse aspecto de 10 anos para cá. E ele falou que tinha Rotarys que ele não tinha como modificar, né? Por exemplo, se não me engano, o Rotary de Roma é um Rotary que só aceita homens, né? Imagina uma capital europeia, dentro da comunidade europeia, aquela coisa toda, e tem aquele conceito super fechado. Então, hoje, o Rotary não chama mais, né, de cônjuge, chama de parceiro ou parceira, e eu acho que a gente tem que trazer isso para dentro do nosso Rotary e realmente trabalhar o DEI, né, a diversidade, a igualdade e a inclusão de todo formato de família, porque isso é Jesus, né? Isso é Jesus. Jesus ama a todos igualmente.
não é? Então, se a gente está aqui falando de família, de Natal, acho que é um pouco esse recado que eu queria, reflexão que eu queria deixar, né? Jesus ama a todos igualmente, não tem diferença nenhuma em formato de família. Queridos, um beijo a todos. Quero desejar um lindo Natal para quem eu não vê e dizer que eu sou muito feliz dentro da família Rotária. Um beijo. Muito bem. Desativei. Obrigado, Carla. Muito importante aí a sua fala sobre a diversidade e a inclusão. É uma coisa realmente que nós estamos precisando ter os olhos mais voltados, né, para essa diversidade, essa inclusão, e nós deixamos às vezes de lado, né, nós não focamos, e é muito importante. E nós estamos aí, né, com a nossa presidente Nancy, vamos ter o Hanum, quem sabe aí eles dê mais uma forcinha. O nosso presidente Pilhagini já começou, e aí os dois impulsionam aí a nossa diversidade e inclusão. A nossa companheira, a Beth, deixou uma mensagem aqui e eu vou ler para vocês, tá? A família é o núcleo da nossa sociedade. O Rotary é, sim, uma grande família em nosso mundo conhecido. Lembro mais, a posição da mulher nas famílias, mater familias em latim, demonstra desde os tempos remotos que a mulher gesta, sustenta, organiza e representa a força da família. Ela é fundamental. Na sociedade moderna, entretanto, essa realidade é verdadeira, mas a gestão familiar é compartilhada por mulheres e homens. Na falta de um, o outro cumpre duplo papel. Viva o Rotary! Essas são as palavras da nossa companheira Beth. Muito bom, né? Parabenizar a nossa companheira que não pôde estar hoje aqui. Vou passar a palavra ao nosso presidente, mas antes eu queria também deixar uma mensagem aqui, que a família é muito importante, né? Eu faço parte de 3 núcleos de família: a família sanguínea, né? A família rotária e a família maçônica. Tem alguns irmãos aqui que estão aqui assistindo hoje. E eu aprendo muito com Rotary, com a maçonaria, e são lugares que eu tenho assim uma família no mundo inteiro, né? Eu tenho vários companheiros, vários irmãos em todos os lugares, e sempre aprendendo tudo assim para você fortalecer o seu eu, né? Para você ser um pouco melhor a cada dia. O Rotary traz muito isso para nós. Então, e agora, né, como a Carla falou, Natal é uma época de festas, né? De troca de presente, de muita oba-oba, mas muitos se esquecem, né, que é o nascimento de Jesus e que é a nossa família principal, o nosso Pai Todo-Poderoso e é o nascimento dele. Então a gente precisava refletir sobre essa situação do dia 25, onde há famílias aí passando fome e nós aí tentando fazer o melhor de nós, rotarianos, para poder suprir muitas das coisas que acontecem. Então, assim, um feliz Natal para todos, com as bênçãos de Deus aí na casa de cada um de vocês, e reflitam muito sobre família, Deus, Natal, nascimento. Agora eu vou passar a palavra ao nosso presidente Piragini para fazer aí as considerações sobre o tema família. Por favor, presidente Piragini, a palavra é sua. Diretor Sérgio, governador Cizenando, presidente Carla, futura presidente Nancy, companheira e diretora Tânia Amorim, diretora Beth Torres e todos os que nos assistem. Olha, assim, foi mais do que oportuno esse tema, a escolha desse tema nesse mês é muito alvissareira, porque, como já foi falado aqui, se a gente não tem
o apoio do nosso núcleo familiar, seja ele qual for, como bem colocou a Carla, né? Independente da forma como ele seja constituído, os laços que nos unem dentro de família são os laços afetivos. E a afetividade, ela não tem gênero, não tem sexo, não tem cor, né? E nós temos, enquanto rotarianos, que estar sempre defendendo essa bandeira da inclusão, porque quem não tem condição de ser incluído, ou quem não lhe é dada a oportunidade da inclusão, passa por um sofrimento muito grande. E já passou da hora de nós, o Rotary já começou, mas nós, como pessoas, como profissionais, como rotarianos, já passou da hora da gente fechar os olhos para várias situações. Nós estamos lidando com seres humanos. E o bonito do Rotary é que ele consegue, através de um trabalho, de vários projetos, tá tentando minorar esses problemas, né? Como bem colocado aqui, tem o trabalho na Bíblia Aspa, tem o trabalho dos educadores sociais, tem o trabalho junto aos jovens, né? ESPRO, e afora Rotaract, Interact. Tudo isso vai criando uma força e uma sinergia que pode mudar muitas situações, né? Nós temos que buscar no nosso clube, em particular, sempre, né, pensando, Sérgio, no aumento do quadro associativo, com qualidade, mas nós temos que pensar que tem pessoas que se encaixam dentro do DEI, né, diversidade, equidade e inclusão, que precisam estar no nosso clube. Temos que quebrar qualquer tabu, e é inadmissível que no século XXI existam clubes de Rotaries que não aceitam, por exemplo, mulheres. Se não aceitam mulheres, não vão aceitar mais nada, né? E a gente sabe, se não é a mulher, nada funciona. E eu falo isso de conhecimento. Desde a nossa mãe, esposa, filha, é diferente. Quem tem, sabe. E a força que elas têm de enfrentar o mundo pelos filhos é o que nos faz estar aqui hoje. Então, vamos reverenciar as nossas famílias, as nossas mulheres, as nossas companheiras, que têm grande valor e que cada vez mais precisam ter a oportunidade de trazer para a nossa sociedade, para os clubes, aonde nós estivermos, não só aquele afeto, aquela sensibilidade, mas também a força, porque você já viu como uma mãe defende um filho e uma filha? Quisera eu ter metade dessa energia. Então, para não alongar, eu quero agradecer a oportunidade, parabenizar a escolinha, na pessoa do governador Cizenando e do Sérgio. Vocês sabem o quanto para mim é caro esse projeto nosso da escolinha, né? Mas a gente tem muita coisa no nosso clube, né? O clube, ele tem projetos que são perenes e eles andam. Por exemplo, a Carla acabou de finalizar mais uma etapa de um trabalho junto à AEB, que é a Associação Evangélica Beneficente, que vai beneficiar muitas pessoas carentes com os cursos que esse projeto vai permitir, né? E, afora isso, nós temos muitos outros que andam e andam sozinhos, né? Os projetos junto à Fundação Rotária, com os subsídios globais, os subsídios distritais, que o Márcio muito bem administra. Enfim, eu com certeza vou esquecer vários. Peço até desculpas por ter esquecido. Mas, assim,
o nosso clube não é que ele anda sozinho, dá muito trabalho, né? Agora, como presidente, eu estou vendo que é uma carga extremamente, assim, puxada, né? A Carla já foi, a Beth, o Ranum já foi em outro clube, eu não estou vendo outras pessoas aqui, o governador Zenando já foi, eu não estou vendo quem mais está. Mas, assim, é muito trabalho. E a gente acaba, por um outro lado, tendo que passar menos tempo com a família, em virtude dos compromissos, ou em virtude, você atende coisas do Rotary, você vai trabalhar que horas? À noite, ou fim de semana. A gente tem que, cada um dentro do seu estilo, da sua possibilidade, vai se encaixando e vai tentando gerir essa situação, né? Mas, como a Tânia falou, graças a Deus, em casa eu tenho o apoio da família, então muitas vezes eles vão junto, né? Isso ajuda muito, né? A Nancy falou do Sérgio, a Tânia tem o Geraldo, os 2 filhos, a Nancy também tem os filhos, a Carla já está encaminhando para o Interact, quem sabe um pouquinho mais o nosso palmeirense predileto aqui do clube vai também para o Interact. Ou seja, os nossos familiares, eles estando junto conosco, nos dão muito mais força, possibilidade e ampliam a nossa possibilidade de trabalho. Por exemplo, a Andréia veio com 2 projetos que estão caminhando bem e que vão beneficiar muitas pessoas, né? A saúde íntima feminina já está indo na 3ª aplicação para mulheres carentes. Tem o projeto Ame Sua Mente na Escola, que é um projeto totalmente sem custo para as escolas, para os campos, aonde o Instituto dá o curso para que os professores, B10, supervisores, possam ter elementos para identificar problemas psicológicos nos jovens que frequentam as escolas e, com isso, encaminhá-los para um tratamento. Não é uma mágica, mas já é um grande avanço, porque se o jovem começa a fazer um tratamento psicológico antes dos 18, ele tem muito mais chance de ser um adulto pleno ou muito próximo da plenitude, né? Esse tipo de trabalho também, ele evita a evasão escolar, evita entrar para a criminalidade. Então, assim, esses são alguns exemplos que até pessoas que não são rotarianos, mas são da nossa família, acabam trazendo boas ideias, bons trabalhos, tudo isso para o Rotary cumprir a sua primordial o seu primordial objetivo, né? Como já foi falado aqui, dar de si sem pensar de si. E, através do nosso trabalho, nós melhorarmos a sociedade local. Então, quero desejar um feliz Natal, um próspero Ano Novo a todos e aguardamos quem for no dia 13, no nosso almoço, que eu já adianto, vai ser um almoço tranquilo, eu não vou fazer discurso, não vai ter discurso, nós vamos estar lá para nos abraçarmos, comemorarmos, passarmos um tempo gostoso. E eu prometo que eu não vou amolar ninguém com discurso. Tá bom? Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, presidente. Acho que ninguém vai fazer discurso nesse dia, que não vai nem dar tempo, né? Todo mundo vai Tô trocar duvidando, hein? ideias lá, né? Rotary sem discurso. Encontro de Rotary sem discurso vai ser Vamos inovador. ver. Vai ser Tem inovador, discurso inovador. sem Nós vamos foto, já conseguir. pensou? Oi? Eu não Você ouvi. você falou, Tem Nancy? discurso e sem foto, não é Rotary. Não, foto vai ter, com certeza. Foto vai Isso, ter. foto vai ter. A gente Com vai fazer um certeza. brinde, né? E a gente vai Sim. inovar mais uma vez aí. O São Paulo Boa. é formado É. por todos nós e o que dá certo no São Paulo é fruto do grupo. O que dá errado é culpa do presidente. Tá? Então, dessa Tá vez a certo. gente vai inovar quase. Não vai ter discurso, Carla, mas vai ter foto. Tá Tá bom. bem. Obrigado, gente. Tá Parabéns, joia. presidente.
Pessoal, eu só deixei de informar, mas essa reunião foi gravada, né? E vai estar no chat. Se vocês quiserem rever ou rever algum outros episódios, está lá no YouTube, né? As meninas já colocaram aí, e então vocês têm a condição de ver novamente. Eu quero falar aos que não são rotarianos que estão aqui, convidados, obrigado pela presença, e dizer e se vocês quiserem conhecer o Rotary mais profundamente, venham nas nossas reuniões de quarta-feira ao meio-dia, né? Agora vamos ter um recesso aí, mas teremos aí, nós temos as nossas reuniões com um almoço maravilhoso lá e a gente pode falar um pouco mais de Rotary para vocês que não estão e estão interessados. Seria um grande prazer em tê-los lá conosco. Será um grande prazer. Agora eu vou passar a palavra ao nosso governador Cizenando para as considerações e o encerramento. Por favor, governador Cizenando, a sua palavra. Estão me ouvindo? Sim, Estão me ouvindo bem? Sim. estamos ouvindo. Eu tenho uma mensagem final sobre a família Sérgio, meus companheiros, presidente Piragini, especialmente uma homenagem às nossas mensageiras que transmitiram os seus sentimentos sobre a família no dia de hoje. E uma homenagem a todos os meus companheiros, especialmente a estes dedicados companheiros que frequentam a Escola de Informação Rotária. É a minha dicotomia sobre a família. Aliás, uma nova dicotomia de tantas quantas eu já inventei sobre o Rotary. A dicotomia, Carla, que você tentou explicitar muito bem sobre a família rotária e a família biológica. A humanidade planetária não é simplesmente um gigantesco aglomerado de seres humanos lutando pela sobrevivência. Esse aglomerado humano emerge de uma base de sustentação que agasalha o atributo divino da reprodução da espécie, que é a família. A família, pois, é o reconhecimento à célula máter da nacionalidade. A nação se constitui pela conjunção harmônica dessa unidade celular. A família, portanto, é a projeção individualizada da própria nacionalidade. A inteligência da comunidade nacional elege seus bens na persecução dos objetivos da coletividade familiar. O consenso da nação é a projeção ontognoseológica das aspirações harmonizadas da família. Por isso, a doutrina política define o Estado político, como a nação politicamente organizada, fruto da família como berço do seu dinamismo. Nesse contexto doutrinário, meus companheiros, eu visualizo a família rotária. A família rotária decorrente daquela que é a maior expressão da sua coletividade, o companheirismo rotário. O companheirismo fruto inarredável do servir, que se irradia pela internacionalidade geográfica do Rotary, a sua projeção geopolítica, e por sua universalidade de propósito, que é a projeção da sua ideologia do servir como bem supremo. O companheiro rotário, pois se integra na comunidade internacional do companheirismo rotário, identificando-se como membro dessa imensa família rotária, divulgando e propugnando a ideologia do servir, através da prática das proposições rotárias lógicas emergentes dos mantras rotários, o dar de si antes de pensar em si e o servir através da profissão, que eu cognomino como o exercício do Cristo em atividade de cada um de nós, concluindo, pois, que mais se beneficia quem melhor serve, a consagração da lei do retorno para a evolução cósmica do rotariano praticante do ideal de servir. O Rotary constitui, portanto, meus companheiros, pela individualizada divina presença eu sou de cada um de nós,
uma família planetária. E eu digo, o Rotary se constitui uma família planetária imanente e transcendente em todo o mundo, para o qual o sol nunca se põe. Por isso, meus companheiros, eu reafirmo novamente tudo o que eu tenho dito sempre nesta minha vida rotária, de que o Rotary é um novo nível de consciência da humanidade. E o ser rotariano, mensageiras aqui presentes, é um escolhido. O ser rotariano é um escolhido. Bom Natal para todos vocês. Espero todos, como disse o Piragini, no dia 13, no nosso almoço de confraternização, para o nosso abraço de Feliz Natal e prosperidade no Ano Novo, se Deus quiser que todos nós sejamos abençoados. Amém, Jesus.